o amor da nossa vida já conosco. A gente tem aquele que vale a pena enfrentar o frio e tudo e mais um pouco, por causa que ele deu o seu próprio filho por nós. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, vou pedir que os irmãos se coloquem de pé e a gente vai ler todos juntos, se encontra em 1 Reis 21. Primeira Reis 21. Vou ler do versículo 1 ao versículo 7, que fala de Acabe e a vinha de Nabote, que diz assim, 1 Reis 21. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e se recusou a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Irmãos, pode se assentarem? Essa palavra vai se estender para o resto do capítulo, mas basicamente até agora a introdução da história que vai acontecer aqui é essa, que é Acabe, ele queria pegar a vinha de Nabote para usar como horta. Isso parece simples, mas vai desenrolar um problema. Mas antes da gente entrar em Acabe, a gente tem que entender, a gente vai rebobinar um pouquinho e entender o livro de Reis. De maneira resumida, o livro de Reis, para deixar mais claro, como diz o nome, 1ª e 2ª Reis na nossa Bíblia tá dividido, mas no original a 1ª e 2ª Reis é junto. Só foi dividida para melhor entendimento de nós. Mas o livro de Reis tem esse nome principalmente porque é para contar a história dos reis que vieram depois de Davi. Davi recebeu a promessa que da descendência dele vinha o grande Messias. E daí a gente tem muitos reis que dá origem a esse livro. Mas o mais importante de lembrar é que a gente tem uma divisão que acontece. O filho de Davi, Salomão, ele foi um grande rei, ele pediu sabedoria a Deus, Deus proveu sabedoria, ele agiu com muita graça e amor até ele cair no pecado de tomar muitas mulheres para si, começar o coração a se inclinar para as riquezas e fazer imagem de adoração, se casar com mulher que não era do povo de Israel e assim se pervertendo os caminhos. Isso é narrado aqui no livro de Reis, porque ele foi o primeiro rei depois de Davi. E depois dele tem Jeroboão, se eu não me engano é Jeroboão, a gente vai ler aqui. 1 Reis 12, mais especificamente, a gente tem Roboão, perdão. A gente tem Jeroboão e a gente tem Roboão. São dois nomes muito parecidos. E um se levanta contra o outro. Na verdade, a gente tem o falecimento de Salomão
E a gente tem Jeroboão como rei, Roboão como rei, enfim. E um briga contra o outro, e assim, de maneira muito resumida e muito prática para a gente entender, porque a Bíblia, quando a gente estuda, Deus revela graça sobre nós e a gente consegue entender. A história de Israel é a nossa história. Não é só uma história de um povo distante, é a história do nosso povo, do povo de Deus. Hoje, pela graça e amor do Senhor, não é só Israel que é salvo, hoje nós somos salvos por causa da cruz de Cristo. Agora não é só os descendentes de Davi, agora não é só os descendentes da tribo de Judá, não é os das 12 tribos apenas, não é apenas de Abraão, chegou até nós, gentios, distantes, Deus chegou até nós por causa da cruz de Cristo. E aqui em 1 Reis 12 é narrado essa revolta, o que um brigou contra o outro. Ali a gente tem Jeroboão como rei, e ele foi ali no 11, eu vou antecipar um pouquinho, e vou ali no 11. E daí a gente tem no 26 falando de Jeroboão. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um eframita de Geredá, e sua mãe era uma viúva chamada Jeruá. Foi assim que se revoltou como rei. Salomão tinha construído Milo e havia tapado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu que ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam um trabalho forçado, pertencentes à tribo de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que eu vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. Não andaram os meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Então aqui está falando de onde começou essa revolta. Jeroboão. Aqui a palavra está dizendo que o profeta chegou. O profeta naquele tempo era o quê? Era a boca de Deus, era a forma de Deus entrar em contato com o povo. Então o profeta encontra Jeroboão, faz o simbolismo de rasgar uma capa, entregar 12 pedaços, rasgar em 12 pedaços, e entregar 10 pedaços para eles, dizendo: ó, vou te entregar 10 tribos. Ou seja, Jeroboão aqui descobre que ele vai reinar sobre 10 tribos de Israel. E Deus continua falando por que Deus vai fazer isso. Por causa que eles pecaram contra Deus. Qual foi o pecado? A idolatria, a infidelidade contra Deus, contra os mandamentos e contra a aliança. E por isso agora as 12 tribos de Israel vão se dividir. 10 vão ficar sobre o poder de Jeroboão e as outras 2 vão permanecer separadas, que vai ser Jerusalém como sede, e algum outro rei vai reinar sobre essas 2. Um rei da descendência de Davi. Por quê? Porque por amor a Davi, por amor à obra que Davi exerceu, por amor à promessa que Deus fez, Deus não vai tirar o reino de Davi da mão dele, da descendência de Davi. Então, Jerusalém e mais outra tribo vai ficar de um lado, e as 10 outras tribos de Israel vai ficar do outro. Aí que a gente tem uma divisão já aqui.
ainda não acontece, mas agora a gente sabe que vai ter 2 reis, e o Israel, que agora antes eram as 12 tribos, vai ser 10 para um lado e 2 para outro. E daí fala no 40, no 11:40, fala que Salomão, ele tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Então fala que Salomão descobre agora, Deus revelou a Salomão, e daí Jeroboão foge para o Egito. Então, Jeroboão se esconde no Egito até Salomão morrer, e fala que Salomão teve um filho chamado Roboão, e Roboão agora vai reinar sobre Israel. E daí, quando Jeroboão, esse que vai dominar as 10 tribos de Israel, agora ouve que Salomão morreu, ele pode voltar, porque agora é seguro para ele. E daí fala que Roboão, filho de Salomão, é muito parecido esses nomes, agora ele volta, agora ele é rei de Israel. E daí, esse Jeroboão, ele era líder, ali fala no 11 que a gente leu ali antes, por isso que é muito importante, fala que Salomão encarregou Jeroboão de todos os que faziam trabalho forçado, todos os escravos, de todos os servos, Jeroboão era o líder. Então ele volta do Egito para falar com o atual rei de Israel, que é Roboão, pedir, olha, por favor, tá muito pesado o trabalho dos escravos, o Salomão pesou muito a mão sobre nós, alivia um pouco o nosso fardo. Ali ele fala, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado e nós te serviremos. Então Jeroboão vem e fala, olha, alivia um pouco a mão, seja mais misericordioso conosco e a gente vai te servir. Aí Roboão, agora o atual rei das 12 tribos de Israel, escuta isso e vai pedir conselho para as autoridades, para os anciões, para as pessoas que aconselharam Salomão, acompanharam Salomão durante a vida e agora vão acompanhar o filho de Salomão, Roboão. Eles falam, ali fala, se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Ou seja, ele está falando, olha, se você dá resposta favorável, se você atender o pedido, for mais misericordioso, eles vão te servir, eles vão continuar contigo. Só que Roboão, ele precisa de uma outra opinião. E ele vai para as pessoas que ele não deveria pedir opinião. Ele fala que ele rejeita, ele não gosta do conselho. Então ele vai consultar os jovens, consultar os conselhos daqueles que não têm experiência, que aqueles que não têm experiência, que não têm carga, que não têm sabedoria suficiente, não são autoridades, são jovens. Fala aqui, os jovens que haviam crescido com ele, ou seja, os vizinhos deles, os amigos dele, e ele foi perguntar, o que eu posso... Olha, Jeroboão veio e pediu para aliviar a carga, e agora, o que eu faço? Eu alivio ou ainda faço de outra forma? Aí eles falam que esses jovens que haviam crescido junto com ele falou a esse povo e disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda pior. Ali no 12:11, fala esse conselho dos jovens. Ou seja, os jovens dão esse conselho, olha, fala isso, olha, vocês estão achando que tá pesado, agora vai ficar ainda pior, eu vou ser mais rígido ainda que meu pai. Então fala que 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo, Jeroboão, o líder desse servo, desses escravos, volta para Roboão para escutar a resposta. Ele lançou a proposta, por favor, alivia a carga. E daí Roboão agora vai dar a resposta. Qual que é a resposta dele? A resposta dos conselhos daqueles que não deveriam estar aconselhando, os jovens. E fala ali, e ele fala, meu pai tornou o jugo de vocês ruim, ali no 14.
eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E no 15 continua, e o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos que me acompanhem vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Silomita Aías. Então fala que Roboão, ele não escutou o conselho dos anciões, ele não escutou os conselhos das autoridades, ele escutou o conselho dos jovens. Ele deu essa resposta má, por causa que esta mudança nos planos era da vontade de Deus. Era para cumprir as promessas de Deus, era para cumprir a palavra do profeta. Deus falou, ele vai cumprir. Se ele tiver que mudar planos, se ele tiver que estragar os nossos planos, porque a gente acha que quando não acontece uma coisa da maneira que a gente devia, ai, Deus não é justo, Deus é totalmente justo. Se os nossos planos mudaram, era porque não eram bons. Se os nossos planos mudaram, é porque não era da vontade de Deus. E a gente entende, seguindo aqui a história, isso eu acompanhei aqui para poder explicar para vocês que agora Jeroboão escuta a resposta de Roboão, Jeroboão, novamente, quem que é Jeroboão? O rei não, o líder desses escravos, desses servos, que agora ouviram a resposta do rei de Israel, Roboão. E eles falaram, não, a gente não vai aceitar isso. A gente não vai aceitar, a gente não vai servir mais a ti agora. E daí, por meio disso, eles se separam. E agora Israel se torna dividido. Então agora a gente tem 2 reis em Israel. A gente tem 2 reinos dentro de um reino que era para ser totalmente unido e exemplo para os outros. A gente tem uma separação. A gente tem Judá, que era Judá. A gente tem metade, que é Judá do sul. E a gente tem Jerusalém e Israel do norte. Judá são aquelas 2 tribos que todos os reis vão ser da descendência de Davi. Por quê? Porque o Messias viria da descendência de Davi, então precisava ter um reino que os filhos, netos e a descendência de Davi reinassem. Então essas 2 tribos agora se chama Judá, cuja sede é em Jerusalém, que isso são as 2 tribos. As outras 10 tribos são a chamada Israel, que a gente vai ter aqui. Por isso, tirando uma dúvida que eu tinha quando eu li, eu só fui entender agora que eu estudei, a gente tem ali fulano, rei de Judá, e depois no outro capítulo tem fulano, rei de Israel. Por isso que às vezes, nesse contexto de reis, a partir dessa primeira reis do capítulo 12, quando fala rei de Judá, é rei dessas 2 tribos. Rei de Israel é rei das outras 10 tribos. Inclusive, a forma que Jeroboão depois alterou, ele chegou até construir bezerros de ouro. Ele construiu Jeroboão, o líder desses escravos, líder desses servos. Agora ele se tornou rei de Israel, dessa segunda Israel. E ele chega a construir 2 outros templos, porque os templos que Salomão, os templos de Israel, os templos ao nosso Deus, o nosso Deus naquela época era o templo em Jerusalém, aquele grande templo que era para o Senhor habitar e ser o símbolo das alianças. Agora, Jeroboão, esse outro rei de Israel que se revolta, ele chega a construir 2 outros templos com outros deuses, com bezerros de ouro, para tentar substituir esse Deus. E ele faz em Betel e em Dan, ali no final do 14 a gente vai descobrir. Então, agora que a gente entendeu isso, que Israel agora está dividido, e o porquê isso? Porque eles foram infiéis a Deus, porque eles foram idólatras, porque eles não cumpriram a aliança. Qual aliança? A aliança desde Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e ele continua renovando essa aliança. Quando Salomão foi construir o templo, Deus falou para Salomão, se tu cumprir
todas as palavras dessa lei, se tu for fiel aos mandamentos, eu vou aumentar os teus celeiros, vamos dizer assim, eu vou te abençoar e tu vai ser muito próspero e tu vai ter uma vida abençoada. E Salomão sim foi fiel, mas como todo humano, ele pecou. O pecado dele é um pecado mais problemático, porque se o rei é um rei bom, o povo também ele está num momento bom, ele também serve a Deus. Se o rei for um rei infiel, e um rei mau, e um rei pecador, o povo vai seguir o exemplo de quem está no comando. Porque se o rei for idólatra, ele vai declarar ao povo que sirva a deuses pagãos. Se o rei for um rei bom, o povo vai dar glórias apenas a Deus. Por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com Acabe, que é o que a gente está lendo isso? A partir disso, a gente tem o Israel dividido em dois. Acabe é um desses reis, que ele é rei sobre, vamos ser mais exatas, ele é rei sobre Judá, tornou-se rei de Israel. Ali no 16:29 fala do reinado de Acabe. Ou seja, a partir do 16:19 a gente tem todos os feitos que Acabe fez como rei de Israel. Ele é rei de Israel, rei dessas 10 tribos. Fala que no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, ou seja, nessa época Asa era o rei de Judá. Ou seja, Asa era descendente de Davi e reinava sobre Judá. Filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel e Samaria. Então, a gente descobre aqui é o começo da narração da vida de Acabe. Fala que ele reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Samaria era a sede desse novo Israel, vamos dizer assim. E Acabe era esse rei que reinou por 22 anos. No 30, resume toda a vida de Acabe. E é isso que eu quero que vocês guardem. Tá falando aqui. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Esse é o legado de Acabe. Isso foi o que Acabe deixou. Que ele foi o rei. Um dos piores reis de Israel, porque ele fez o que o Senhor reprova. Ele não só fez isso, ele construiu templos idólatras, ele abriu as portas da idolatria, se casou-se com Jezabel, que não era nem do povo de Israel, era uma mulher gentia e que trouxe os seus deuses pagãos para Israel. Aqui no 21, a gente tem um momento que Acabe, ele resolve tomar essa vinha de Nabote. Na lei do Senhor, lá em Deuteronômio 17, a gente tem o mandamento para o rei de Israel. E lendo ali, a gente descobre que esses reis, que está escrito aqui, fizeram o que o Senhor reprova. Foram reis que foram infiéis à lei do Senhor, infiéis à aliança do Senhor, infiéis a Deus, porque trocaram eles por deuses pagãos. Está falando que Acabe foi infiel, Acabe fez o que o Senhor reprova. Aqui ele chega para Nabote falando, dai-me a tua terra. Isso não é costume em Israel, porque em Israel, Deus é o dono da terra. E isso está muito claro na própria lei de Israel. O rei israelita era diferente, porque ele sabia que a terra pertencia a Deus. Tudo que a gente possui pertence a Deus. E o rei de Israel é diferente por causa disso. Os reis pagãos, eles podiam pegar o que quisesse do povo, porque ele entendia que as terras do povo, a comida do povo, o dinheiro do povo era do rei. Nas outras nações que não eram em Israel, era assim que acontecia. Agora, em Israel era o contrário. O dinheiro, a comida,
as terras eram de Deus, são emprestadas a nós para a gente aproveitar, viver, comer, deitar e dormir por causa da graça do Senhor. A terra de Israel foi conquistada porque Deus foi fiel. Deus fez eles vencerem as batalhas e conquistar Canaã para ser a terra de Israel. Essa terra prometida, que Deus prometeu uma terra para Israel. Eles conquistaram Canaã por causa que Deus prometeu e Deus cumpriu. Então cada tribo, cada uma das 12 tribos tem uma terra. E cada uma das famílias tem uma terra para eles, porque Deus permitiu. Então Acabe, é muito importante entender isso, porque a gente entende que Acabe, ele está tão imerso nos costumes pagãos que ele não consegue servir aos costumes do próprio povo. Ele chega assim, ó, dai-me a tua terra, porque eu sou rei, e eu quero a tua terra e agora ela é minha. Nabote, como um verdadeiro israelita, ele vai falar, olha, não, eu não posso te dar a herança dos meus pais. A terra era separada por tribo, então a terra é a herança dele para os descendentes dele. Se ele entregasse simplesmente a terra para Acabe, ele estaria basicamente se desfazendo da família, não importava os descendentes. Não era uma coisa aceita em Israel fazer isso. E Acabe queria. Novamente, por quê? Porque ele estava muito imerso nos costumes alheios, nos costumes pagãos, dos costumes que a esposa dele, Jezabel, falava, do que os costumes do próprio povo. Não era aceitável, não era lei em Israel, não era permitido fazer isso. Mas ele queria, ele se achava no direito. Mas ele volta para casa, fala para Jezabel, fala, olha, eu queria a vinha de Nabote para eu poder fazer uma horta, para eu poder fazer o que eu quero, mas ele não tá me dando, ele não tá, sabe? Ele não tá me entregando. Ele não quer me dar essa vinha. E daí Jezabel fala, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote. Ou seja, aonde que ela toca? No ego dele. Ela fala, e vai assim que age o rei de Israel? Tu é rei de Israel e tu age assim? Vai levantar, vai comer, relaxa que eu vou conseguir isso. Então ela envia cartas, ela manda coisa e manda que peguem Nabote, contratem testemunhas para testemunhar contra ele, testemunhar coisas negativas. Ela faz isso e eles realmente fazem. Eles contratam testemunhas e coloca Nabote em uma posição de julgamento e como alguém mau, porque vem as testemunhas, testemunham contra ele e Nabote é condenado. Testemunham que Nabote fez coisas inaceitáveis, que Nabote não serviu a lei de Deus. A pessoa que não servia a lei de Deus era condenada à morte. Então Nabote é condenado à morte. E também a gente descobre em 2 Reis 9:16 que não apenas Nabote foi morto, mas também os seus filhos, porque assim a vinha agora não tem mais dono, nem Nabote e nem a descendência de Nabote. Tudo isso porque um rei orgulhoso quis uma coisa que não era dele, que não era direito dele, porque ele estava muito alheio aos costumes do povo, ele não fazia o que Deus aprovava. E mais uma vez ele tomou uma decisão que Deus reprova. E a sua mulher, Jezabel, também fez o que Deus reprova, porque ela simplesmente mandou um homem inocente para ser morto. Então depois que isso acontece, Jezabel avisa, fala, olha, Acabe, meu marido, levante-se, coma, eu consegui a vinha para você, ele tá morto, agora a vinha é tua, tu pode fazer o que quiser. Então Acabe levantou, comeu e ele foi para a vinha, porque agora a vinha é dele. Fala no 1 Reis 21:17. Fala que a palavra do Senhor vem a Elias, aquele mesmo profeta Elias, e que diz assim, 21:18, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora
ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberão o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz, vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os sexos masculinos em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro, diz Jezreel. Os cães comerão o que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade. E as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. E no 25, agora no 25, tá tudo que eu quero deixar para vocês nessa noite, que diz assim, nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. O que deixa para nós essa palavra da vinha de Nabote? A vinha de Nabote pode parecer simples, mas Acabe antes ele ainda tinha feito muitas outras coisas. Mas eu quero focar aqui no resumo da vida de Acabe. O livro de Reis resume assim, que Acabe, ele fez o que o Senhor reprova. Ali, desde o capítulo 16, fala que Acabe fez o que o Senhor reprova mais do que todos os antecessores dele. E aqui está dizendo que também nunca mais existiu alguém como Acabe, até aquela época, nunca existiu alguém como Acabe, que pressionado por sua mulher, ele vendeu-se. Ele se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Ele fez tudo contrário ao Senhor. Ele usou todos os recursos que ele tinha como rei de Israel. Imagina os recursos para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, porque ele serviu a ídolos, ele ia atrás a ídolos, ele ia atrás do que as nações que antes existiam, que foram vencidas por Israel, ele foi atrás do que aquelas nações que antes Israel lutou e venceu no passado, ele foi atrás do que aquelas nações adoravam e faziam, ele foi atrás de ídolos mortos e colocou esses ídolos para o povo servir, porque ele é rei de Israel, e o que o rei faz, o povo faz. Então está dizendo aqui que ele se comportou da maneira mais detestável possível. Por quê? Porque ele provocou a ira de Deus e fez Israel pecar. E isso é muito interessante, porque a gente tem em mente que aqui está escrito o que os reis, depois de Davi, fizeram, depois dessa separação que teve de o reino de Judá e o reino de Israel do norte. Cada reino, depois dessa divisão de Israel para 2 reinos, cada reino teve, o reino de Judá teve 20 reis e o reino de Israel também teve 20 reis. Desses 20 reis, 20 mais 20, 8 de 20 reis no reino de Judá fizeram o que agrada ao Senhor. 8. Só 8 de 20. E o reino de Israel, de 20 reis, nenhum fez o que o Senhor aprovava e se agradava. Eles agiram de maneira que o Senhor reprova. E isso está escrito porque é para a gente analisar isso, ver
que não é isso que o Senhor se agrada. E também está escrito para a gente ver a misericórdia do Senhor. Porque teve 1 Reis, teve 2 Reis, somando 40 menos 8, 32. Então, Deus teve a misericórdia e a paciência de esperar 32 reis, provavelmente mais de 32 gerações, até ele realmente decidir aplicar o juízo. Então, o livro de Reis está aqui como exemplo da misericórdia do Senhor. Porque mesmo 32 reis fazendo Israel pecar, ele ia, aplicava justiça, o rei morria, mas vinha outro pior. A gente tem a história de Manassés, que diz e dizem que ele foi o pior rei de Israel. Está escrito em 2 Reis. Porque ele não só apresentou os deuses pagãos a Israel, a ele também introduziu, ele também apresentou a Israel aquilo de sacrificar os próprios filhos, sacrificar pessoas a deuses, a queimar os próprios filhos vivos por causa da idolatria de Israel. Então, Acabe se encontra na lista de piores reis de Israel, mas ainda depois se levantou um pior. E Deus ainda teve misericórdia, não só de Israel de todo, como Acabe. Porque depois que está tudo escrito aqui, no 27, fala uma coisa muito importante. Quando Acabe ouviu essas palavras, quando ele ouviu esse juízo, ele rasgou as suas vestes, ele vestiu-se de pano de saco e ele jejuou. Ele passou a dormir sobre os panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Então, aqui está a prova da misericórdia de Deus. Deus adiou, ele atrasou o juízo dele por uma geração. Acabe se humilhou, Deus se agradou, por causa que o propósito de tudo era a pessoa se arrepender. Deus, ele nunca deixa de ser justo. Ele age conforme o nosso comportamento. Se a gente, que nem uma criança, se ela está agindo de forma agradável, de forma legal, de forma obediente aos pais, a gente nem sempre vai ter uma recompensa, mas tudo bem, vai ser, o amor de pai nunca muda, na verdade, mas ele tem chance de ganhar uma recompensa, de ser agradado, enfim. Agora, se aquele filho vai e faz coisas ruins, ele vai ter consequências. Nem sempre, às vezes, ficar assim alguma coisa que ele gosta muito, algumas coisas assim. Agora pensa nisso, mas como uma nação de Israel. Imagina que Deus ele podia acabar com Israel inteiro num piscar de olhos. Porque a gente pode ver que ele fez isso com outras nações que ele reprovava. Mas não, ele teve a paciência, ele teve a misericórdia, porque o tempo de Deus, os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, a misericórdia de Deus, ele ainda foi misericordioso com Acabe, ele ainda falou, olha, fica tranquilo, eu vou atrasar, quando vier o teu filho reinar, aí eu vou aplicar o juízo. E daí a gente tem outra história de outro rei de Israel que vai vir depois de Acabe. Mas o que eu quero deixar para vocês é isso. A misericórdia de Deus, o amor de Deus. Porque depois, o final de 2 Reis diz que eles vão para o exílio da Babilônia. Na verdade, um desses reinos de Israel, que agora é Judá e Israel, um desses reinos, eles são feitos escravos pelo rei da Síria. E eles tinham o costume de espalhar o povo. Então eles pegaram o povo de Israel, deixaram como escravos e espalharam ele.
agora eles não estão mais em Canaã, agora estão espalhados. E depois, a outra, eu não me lembro se foi Judá ou se foi Israel, mas o outro reino de Israel que sobrou, vamos dizer assim, eles foram levados para o exílio da Babilônia. Então, no final, Israel, como todo, como a nação que a gente conhece, foi levado ao exílio da Babilônia. Que a gente conhece essa história, que a gente tenha depois outros profetas e outras pessoas muito importantes. Então, o livro de 1 Reis e de 2 Reis está aqui para mostrar a gente a misericórdia do Senhor. A vida de Acabe é um exemplo da misericórdia do Senhor, porque fala que ele fez o que ninguém tinha feito. Ele fez o que o Senhor reprova. Mas ele fez uma coisa que agradava ao Senhor. Ele se arrependeu verdadeiramente. Deus sabe o que é o arrependimento falso e o que é o arrependimento verdadeiro. Ele verdadeiramente se arrependeu. Ele realmente se arrependeu. E ele decidiu fazer o que o Senhor agrada. E isso foi suficiente para Deus agir com misericórdia e atrasar o juízo mais uma vez. E ele atrasou até mais outros reis. Como eu falei, 32 reis maus, 40 no todo de reis que houve. E Deus foi misericordioso com Israel. E de tudo isso, eu também quero deixar para os irmãos que, de onde que veio a ideia dessa pregação. A obreira Celita, a missionária Celita, pregou sobre o Salmo 100, sobre servir ao Senhor. E eu estava lendo Reis. E aqui fala sobre os reis que fizeram o que o Senhor se agrada, fizeram o que o Senhor reprova. Salmo 100 diz que é para a gente servir ao Senhor com alegria. Ali ela pregou tudo que a gente, ou como servir ao Senhor com alegria e tudo mais. E tendo isso em mente, que a gente venha, quando forem pensar em nós, aqui é o legado, tudo que eles fizeram, que o legado deles se resume em uma linha. Se fez o que o Senhor reprova, ou se fez o que o Senhor aprova. Então, que de nós, as pessoas não têm que falar de nós, mas que perante o livrinho de Deus esteja lá escrito que a gente faz o que o Senhor aprova, que a gente é servo fiel, que a gente seja encontrado como servo fiel. E que se a gente em algum momento fez o que o Senhor reprova, porque a gente vai pecar uma hora ou outra, porque a gente é pecador, a gente não somos pessoas boas. Somos pessoas que, por amor do Senhor e por causa do Senhor, a gente se torna pessoas boas todos os dias. Porque a graça dele, a misericórdia dele recai sobre nós. Então, que a gente venha agir como servos bons. E o Senhor não pede muito, vamos dizer assim. Na verdade, ele pede muito. Mas ele pede pouco, mas ele pede muito. É confuso. Por quê? Ele pede pouco, porque ele pede a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, isso custa muito. Porque ele não quer ser segundo, ele não quer ser terceiro. Porque quando o Senhor decai de lugar, as nossas prioridades mudam. Quando Acabe decidiu mudar o Senhor da listinha de prioridades deles, ele colocou a mulher dele em primeiro lugar. A mulher dele apresentou ídolos pagãos que foram subindo de lugar e se tornaram mais importantes do que o Deus de Israel. Os critérios, segundo o livro de Reis, para dizer que eles fizeram o que o Senhor aprova, são 3. Se eles adoraram somente o Deus de Israel, se eles livraram-se da idolatria de Israel e se eles foram fiéis à aliança. 3 critérios, muito simples. Adorar somente o Deus de Israel e se livrar, tirar os altares imundos de Israel, os altares de deuses pagãos, e ser fiéis à aliança. Que é isso, ser fiel à aliança que Deus fez a Salomão, que Deus fez a Davi, que Deus fez a Abraão. 3 critérios. E 32 reis rodaram nesses critérios, reprovaram nesses critérios. Então, imagina nós, hoje, em um tempo tão propício,
para estar em casa, para fazer qualquer coisa que não seja vir à casa do Senhor, ou se até se Alexandre, naquele tempo, Timóteo, 1º e 2º Timóteo, se naquele tempo Paulo estava falando, olha Timóteo, foge das paixões, se naquele tempo, que nem mal existia internet, essas coisas que existem hoje em dia, se naquele tempo pessoas se desviaram, se no tempo que muito menos existia 2 tribos, 10 tribos do outro lado, só isso. Mesmo assim, o rei conseguia tornar todo o Israel idólatra. Imagina hoje. Então que a gente venha com mansidão. Que fala ali que Acabe, quando ele se arrependeu, ele agiu com mansidão. Que a gente venha se esforçar, porque Deus não gosta de gente preguiçosa. Tem até uma musiquinha, que é uma musiquinha infantil, e que nos ensina, que fala, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque até a formiga trabalha no inverno para juntar as coisas. Quem somos nós para não agir da maneira que o Senhor se agrada? Então, isso é uma palavra um pouquinho severa para ser falada em um dia frio. Mas graças a Deus nós estamos aqui, porque a gente faz o que o Senhor se aprova. Eu nem toquei no meu caderninho, tinha coisa mais escrita no meu caderninho. Mas graças a Deus que Ele se agrada de nós todos os dias. Todos os dias uma linha está sendo acrescentada nos registros da nossa vida. Mas o mais importante, tem um lugarzinho que vai estar o nosso nome, se a gente for fiel até o fim, e a gente vai ser fiel até o fim, se Deus nos quiser até o fim. E Ele quer, porque nós estamos aqui. Então, graças a Deus, pela graça, pela misericórdia dEle, que agiu naquela época, que continua agindo até hoje. E era essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos, que nós venhamos servir ao Senhor com alegria, fazer o que o Senhor Deus se agrada. Eu agradeço a oportunidade e passo a pastora Ademir nessa noite. Amém. Graças a Deus, irmãos. Aí a palavra do Senhor, né? Então vamos nos colocar em pé, vamos encerrar. Está um pouco frio